Olá a todos, sejam bem-vindos ao Café com Journal dessa semana. No mês passado, comentamos em uma série de vídeos do CardioLearning sobre os inibidores da P2Y12, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor e cangrelor, respectivamente nos estudos KIR, Triton, Plato e Champion Phoenix. Todos esses estudos foram realizados no contexto das síndromes coronarianas agudas. Agora, quando se trata de angioplastia no contexto da coronariopatia crônica, apenas uma dessas medicações, o clopidogrel, foi devidamente testada. A revista Circulation dessa semana traz um dos primeiros passos para o uso de ticagrelor no contexto da coronariopatia crônica, com o estudo STIL-PCI. Esse estudo contou com apenas 180 pacientes e, portanto, não apresenta poder estatístico suficiente para avaliar desfechos clínicos. O que se observou é que o uso de ticagrelor nas doses de 90 mg ou 60 mg 2 vezes ao dia está associado a melhor antiagregação do que o clopidogrel, consistente com estudos já realizados no contexto da síndrome coronariana aguda. Os próximos passos agora devem vir com estudos fase 3, como o Alpheus, planejado para encerrar nesse ano. Ainda sobre o cateterismo cardíaco, uma situação frequente no dia a dia do médico é o temor da lesão renal aguda induzida por contraste iodado. Até o momento, o que temos maior evidência é que a otimização de volemia é uma estratégia eficiente, porém fica a dúvida de quanto devemos dar de volume para o nosso paciente, 1 ml por quilo, 1,5 ml por quilo. No JACC dessa semana, foi publicados os achados do estudo Hydra, que estimou a volemia dos pacientes que iriam realizar uma cineangiocoronariografia utilizando o aparelho de bioimpedância. Cerca de 300 indivíduos com sinais de desidratação foram randomizados para receber dose habitual ou dose dobrada de 2 ml por quilo de solução salina durante 12 horas antes do procedimento. O estudo observou que até 30% dos pacientes estavam com sinais de desidratação na bioimpedância, principalmente os mais idosos, e que nesse paciente o uso de volume dobrado reduziu a incidência de injúria renal aguda, com exceção do subgrupo com fração de ejeção menor que 40%. Reforçando o conceito que devemos avaliar e corrigir a volemia dos nossos pacientes antes de prosseguir com exames contrastados. Ótimo. Agora, tratando de outro tema, quando nós pensamos em dissecção de aorta, em geral nos vem à mente a dissecção clássica, com formação de luz falsa e verdadeira, e aquela classificação proposta pela Universidade de Stanford em 1970, que divide a dissecção em tipos A e B. Entretanto, a síndrome aórtica aguda inclui um espectro que vai além da dissecção clássica e que envolve outros mecanismos como o hematoma intramural de aorta, a úlcera após ruptura de placa de ateroma e uma entidade menos conhecida que é a ruptura limitada da íntima. Um artigo recente do JACC, pela mesma Universidade de Stanford, trouxe a maior série de casos de ruptura limitada da íntima da literatura. Essa doença tem uma prevalência estimada de 5% dos casos de síndrome aórtica aguda e representa um desafio diagnóstico, ao requerer aparelhos de tomografia mais avançados e análise de um radiologista mais experiente. Bacana. Ainda no JACC, foi publicado um estudo sobre um tema polêmico, que é a profilaxia de endocardite em pacientes de risco baixo ou intermediário. Desde 2007, as diretrizes americanas recomendam uma indicação mais restrita da profilaxia de endocardite, somente para aqueles pacientes de alto risco, ou seja, aqueles que já tiveram endocardite, aqueles com prótese valvar ou cardiopatia congênita não corrigida ou corrigida parcialmente. No entanto, diversos registros observaram o aumento da incidência de endocardite após a instalação de tais recomendações nos guidelines americanos e europeus. Para tentar avaliar melhor o perfil das endocardites nos pacientes de risco intermediário e baixo, em especial aqueles com válvula aórtica bicúspide e prolapso de válvula mitral, pesquisadores espanhóis fizeram uma análise extensiva do seu banco de dados de endocardite. Os autores observaram que cerca de 57% dos casos de endocardite ocorreram em pacientes de risco intermediário ou baixo e que, portanto, não deveriam receber profilaxia com antibióticos. Ainda foi observado que o grupo com válvula aórtica bicúspide ou prolapso de válvula mitral apresentava maior taxa de infecção por Streptococcus viridans, suspeita de porta de entrada odontológica cerca de 3 vezes maior que no resto da população, de baixo risco, e maior necessidade de cirurgia cardíaca. Dessa forma, o estudo corrobora com as recomendações brasileiras atuais de sermos mais liberais no uso de antibiótico profilático no caso de endocardite. Excelente. Até a próxima. Até a próxima.